Verdade que liberta. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos bendizer o Teu nome, porque até aqui temos podido dizer Ebenezer, muitas lutas, algumas frustrações, algumas batalhas, mas a Tua palavra diz para nós, em Romanos 8:37, mas por todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então vale a pena prosseguir neste evangelho, vale a pena almejar esta vida eterna, vale a pena continuar te servindo na tua casa, vale a pena, Senhor, porque a obra que o Senhor fez na nossa vida, ela não pode ser em vão. Um sacrifício de Jesus não pode ser menosprezado. Nós temos que valorizar o peso da graça que nos alcançou na vida de Jesus, Senhor. E queremos pedir nesta noite a Tua bênção, a Tua condução, para que a palavra lida, dita, explorada, seja feita de uma maneira precisa, objetiva e que alcance a igreja, para que esta seja ricamente edificada. Todavia, a Tua palavra nos ensina que é necessário ter ouvidos para ouvir. E desde já nós oramos para que o Senhor possa libertar os nossos ouvidos de todo tamponamento, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar em receber este alimento sólido, forte, construtivo, Senhor, libertador, a gente possa ficar atento. E é em nome de Jesus que nós te bendizemos. Amém? Então, nesse momento, nós pediríamos à igreja, na medida do possível, não se levantar, na medida do possível, não atender o celular, na medida do possível, não ir lá tomar café, coisas do tipo. Fique atento àquilo que o Senhor pretende falar conosco nesta noite, amém? Então, vamos ler os versos, João, capítulo 8, o verso 31 a 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos, nessa noite, na tentativa de conduzir a mente dos irmãos a um raciocínio contínuo, vamos conduzir esta palavra com os seguintes tópicos. Primeiro tópico, se permanecer. Segundo tópico, na minha palavra. Terceiro tópico, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quarto tópico, conhecer a verdade. Quinto tópico, ser liberto. E sexto tópico, precisamos transcender. Então, dando continuidade, percebemos que logo no início, Jesus, ele não fala, a fala de Jesus, ela não é para todos, mas ela é destinada a um grupo seleto. E que grupo seleto é esse, pastor? Os que criam nele. Não diferente modo, nós estamos aqui num grupo seleto, porque todos nós cremos em Jesus, amém? Todos nós tivemos uma vida marcada pelo poder do sangue de Jesus, derramado na cruz, a graça nos alcançou. Diz a palavra em Colossenses capítulo 1, verso 13, e ele nos transportou do império das trevas, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, para o seu reino,
nós sofremos um translado. Estávamos debaixo de um império, cujo imperador é o diabo, que comanda, o mundo jaz no maligno, mas nós fomos libertos desta ação, e fomos transportados para o reino do Senhor, e temos que tê-lo como o Senhor da nossa vida. Então é importante entender que esta palavra é para um grupo seleto. Sendo assim, esse grupo seleto que foi alcançado, foi liberto, para viver uma nova história. Mas por quê, pastor? Viver uma nova história, porque o Evangelho é sinônimo de coisas novas, boas novas de salvação. Não dá para viver o Evangelho tendo uma vida velha. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A proposta do Evangelho é gerar em nós uma nova vida, um novo nascimento. E quem nasce de novo, meus irmãos, não sai andando. Quem dos senhores viu alguém na maternidade nascer e sair andando? Não existe isso. O nascer de novo precisa de cuidado. O nascer de novo precisa de ajuda. O nascer de novo precisa de leite. O nascer de novo precisa de toda uma equipe para que aquela pessoa desenvolva, cresça e aprenda que a vida velha não pode mais fazer parte da vida nova. E a partir daí já era todo um confronto. Mas que confronto? As manias, os vícios, que eu fazia assim, mas agora, se antes não ecoava dentro de você uma voz da consciência, agora ecoa, porque a voz da consciência é a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não te impede a pecar, mas ele mostra para você assim, não vale a pena. E o pecado, ele ardil, ele impulsiona, e o Espírito Santo fala, não vale a pena. Você nasceu de novo. Você falou para as pessoas que você crê em Jesus. Você falou para as pessoas que você agora está numa igreja. Você falou para as pessoas que você se batizou. Eu já te viro na rua com a Bíblia na mão. Você é cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Porque agora você vai fazer isso de novo. Mas o Espírito Santo, ele não te impede. Mas a voz da consciência, que é a voz do Espírito Santo, ele vai batendo no coração, para que a pessoa seja convencida, mais uma vez. Foi convencida para conversão, agora tem que ser convencida para santificação. Grava isso. A voz do Espírito Santo, ela nos convence para salvação, para conversão. A voz do Espírito Santo, ela continua falando para santificação, para mostrar para nós não nos lembrar das coisas velhas, mas saber que o Deus que a gente serve agora é um Deus que faz coisas novas. E às vezes a gente nem percebe, mas Ele está fazendo coisa nova. Diante dessa condição, a proposta é conhecer Jesus. Convém que a gente permaneça. E quer saber de uma coisa? Jesus fala assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, se eu não me engano. Permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Isso é condicional. Se nós permanecemos em Jesus, Ele está ligado conosco. Agora, quer uma coisa melhor? Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aí, qual a tua necessidade? Qual a tua necessidade? Qual a tua necessidade? A nossa necessidade para ser alcançada, ela tem que estar sujeita à nossa maior prioridade. A nossa necessidade para ser alcançada, ela tem que estar sujeita à nossa maior prioridade.
E qual é a nossa maior prioridade? Permanecer nele. A partir do momento que eu entendo que eu permaneço nele, eu não estou numa furada, não estou num barco que vai afundar, ainda que venham as tempestades, mas eu sei que ele vive, ele tem poder para dizer: acalma-te vento, acalma-te tempestade, acalma-te mar. Ele tem poder para acalmar a tempestade e nos levar para outro lado. Mas a condicional é permanecer. E diante das nossas necessidades, a gente permanecendo, você pode ficar certo de uma coisa: o que você precisa, Deus vai te dar. O que você precisa, Deus vai te dar. Mas se for gordura, se for vaidade sua, você vai cansar de orar e Ele não vai te dar, porque Ele quer o teu bem. Amém? Então, permanecer é o condicional, para que a gente desfrute o resultado das nossas necessidades. Permanecer aonde? Na minha palavra. A palavra de Deus é a estrada que liberta. Permanecer na minha palavra. A palavra de Deus é a estrada que liberta. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, deixa eu te dar uma notícia: nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do seu amor, para andar na luz, não para andar nas trevas. Para andar na luz, não para andar nas trevas. Para andar na luz, não para andar nas trevas. Mas o diabo, ele não vai cessar em perder essa batalha, porque durante muitos anos da nossa vida, a gente o serviu de forma direta ou indireta, com pacto direto ou indireto. Como, pastor? Através dos desejos do meu coração, através das minhas vontades. Aí, de repente, a nossa história muda. Jesus, ele fala: ó, agora eu estou te trazendo para uma nova estrada, a estrada da luz, a estrada da vida, a estrada que vai te levar a um caminho de prosperidade, um caminho que não só vai te abençoar, mas vai abençoar toda a sua geração. E na medida que a gente entende isso, a promessa que faz estremecer o reino espiritual, que teremos uma descendência poderosa na terra. Ei, igreja, você tem que entender isso. O diabo fica falando assim: eu não vou permitir que através da sua vida, através deste casal, os seus filhos sejam poderosos na terra. Infelizmente, muitos não permanecem. Infelizmente, muitos permitem que o inimigo anule, ainda que temporalmente, essa promessa tão poderosa. Mas a proposta do Evangelho é a gente permanecer. E estatisticamente, irmãos, difícil é o crente romper 5 anos do Evangelho. Difícil. E às vezes, quando ele rompe, ele já passou pelas 10 igrejas. Mas é necessário, às vezes, realmente sair mesmo da igreja. Porque você não está de acordo com o que está sendo pregado, não está de acordo com o que você está vendo. Esse negócio de falar assim: a minha liderança comete erro, mas é problema dela. A igreja é legal. Ignorância espiritual que está sob o ministério e recorre sobre a sua vida, meu filho. E de uma forma direta ou indireta vai te alcançar, vai alcançar a tua família. Então você tem que estar no ministério onde você entende que aqueles que te lideram têm uma vida com Deus, aqueles que te lideram têm um compromisso com você, com a sua família. Ele não te trata como um número, como um alguém qualquer, mas ele te conhece pelo nome, ele conhece a tua história, ele conhece a tua vida. Aí me faz lembrar, professor, quando Davi nasceu, né?
Onde estava o pastor? Ah, lá no hospital. Não passou muito tempo, Davi voltou para o hospital. Onde estava o pastor? Assim. E outras vezes também. Mas a Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Então, permanecer na minha palavra é permanecer na estrada que gera luz. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Nós fomos chamados para andar na luz, na estrada da luz. Na estrada da luz, qual a grande diferença? Estou vendo tudo. E na estrada das trevas, você vê o quê? É por isso que apanha. Está vendo nada? Vem um, te pega aqui pelas costas, o outro te pega, não sabe nem quem te bateu. Assim é o pecado. Bate na gente, a gente não sabe. Mas na estrada da luz, tudo você vê. E você consegue discernir. Obrigado. Discernir, para que você não seja enganado. Amém, igreja? Permanecer na minha palavra, que é a estrada da vida. Diz o verso que verdadeiramente sereis meus discípulos. A condicional para ser um discípulo verdadeiro é permanecer na palavra. Agora, quando a pessoa quer ser crente do seu jeito, isso significa que ela quer permanecer no Evangelho, mas não quer permanecer efetivamente na estrada da luz. Ela opta em andar em outras estradas. E às vezes ninguém sabe. Às vezes ninguém sabe. Ela opta a andar na estrada da mentira, porque antes de se converter, o cabo era mentiroso, era enganoso, mas ninguém sabia. E essa mentira está alojada nele. Aí entra aquela questão do que tem. Mas o que tem? Mas o que tem? Aí o telefone toca, aí o William fala assim, diz que eu não estou. Aí as suas filhas, mamãe, papai está falando, dizendo que não está, então diz que não está. E isso vai arrebentar lá na frente. São comportamentos da vida velha, cultivados na vida nova. A voz do Espírito Santo não vai impedir de a gente pecar, mas vai falar, estou triste. Não esperava isso de você. Você já andou um bom tempo, está sendo discipulado, está sendo bem tratado, as pessoas te amam. Por que você está fazendo isso? A voz do Espírito Santo é meiga e suave. Quando não se escolhe a estrada da mentira, pior do que a estrada da mentira é a estrada do engano. É confundir algo verdadeiro, mas tem um fundo enganoso. E é bom que você entenda o seguinte: toda vez que a gente tiver a consciência que temos que andar na estrada da vida, baseado em Salmo 119, verso 105, nós temos que entender que a estrada da vida, ela nos conduz a um resultado. Qual? Integridade. Integridade de caráter. O nosso caráter em Cristo tem que ser aprimorado, mas ele só é aprimorado permanecendo na estrada da verdade, porque a luz da palavra, ela vai de confronto às nossas mazelas, e na medida que a gente entende isso, a gente é convencido pelo poder da palavra, permanecendo nela. Mas paralelo, nós temos outras estradas, conforme eu falei aqui, a estrada da mentira, que tem como resultado falsidade. A pior coisa é você se referenciar a um crente e alguém fala assim, xiii, esse aí
Pior coisa. Agora, pior do que isso, é o crente que caminha na estrada do engano. Tem uma postura excelente de crente, mas o resultado da estrada do engano é a falta de identidade. Ele é crente ali, mas lá, nas suas particularidades, ele vive o jargão do que tem. O que tem? Deixa eu te falar uma coisa séria. Tem muita coisa que nós fomos libertos para representar a imagem do Deus vivo. Nós fomos libertos para representar a imagem do Deus vivo. E aí eu quero ser muito mais rasteiro e mais contundente. Se você usava roupa curta, não vai usar mais. Se você usava na praia aquele biquíni cavadão, todo mundo usa, agora você é diferente. Se você ia para a praia, homem, com aquela sunguinha, para ficar assim, não vai mais. Vai botar um short, andando sem camisa, para dizer que é malhadão, não vai mais. O Espírito Santo vai falar que você não precisa disso. E outros comportamentos, rapaz, outros comportamentos. Nós temos que entender que nós fomos chamados, libertos, para representar a imagem do Deus vivo. Isso é tão sério, irmãos. Ainda falando no raso, a nossa aparência tem que ser bonita. Cuidar do cabelo, a mulherada cuidar da unha, os homens também botar um perfuminho, não andar com um maltrapilho. Tá bem? Deus está convertendo armários. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Nós representamos o Deus invisível. Representamos com a nossa roupa, representamos com a nossa fala, representamos com o nosso comportamento, representamos com a nossa casa. Não tem esse negócio, não gosto de receber ninguém nem em casa, não gosto porque é sujo. Não gosto porque é desarrumado. Não gosto porque não cuida. Nós fomos chamados para representar a imagem do Deus vivo. E naquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu posso ter uma casa humilde, mas uma casa limpa, uma casa com ordem, uma casa cheirosa. Eu posso ser pobre, mas tem que ser íntegro. Amém, igreja? Posso continuar? E aí, verdadeiramente sereis meus discípulos, se eu permanecer na minha palavra, serei meus discípulos. Discípulo é seguidor. Nós falamos sobre Filipe domingo passado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Filipe, ele teve começo, meio e fim. Filipe, ele foi tanta coisa. E nós falamos na pregação de domingo passado, quebra de paradigma. Casei, diz a Bíblia que eu tenho que cuidar das coisas da casa. Tenho que cuidar da minha mulher, tenho que cuidar dos meus filhos. É verdade. Mas tem que cuidar da igreja também. Você foi chamado para cuidar da igreja. Você foi chamado. Felipe cuidou da igreja, Felipe foi evangelista, Felipe foi diácono, Felipe foi tanta coisa. Ele foi pai, ele foi tanta coisa. E Felipe permaneceu no evangelho. Sabe qual é legal? Teve um resultado excelente. 4 filhas donzelas virgens. E 4 filhas profetisas. 4 filhas que se preservaram para um casamento. E 4 filhas que não abriram mão da unção e do poder de Deus que estava na mão do pai. Que a unção que foi derramada no pai escorreu para as filhas. Amém? Verdadeiramente serei meus discípulos. Seguidor. Conta-se uma história que os rabinos, que têm a finalidade de formar discípulos, chamado Talmidim. E o rabino, ele andava com seus discípulos, mas no final do dia, ele fazia uma leitura para saber qual daqueles Talmidins, daqueles discípulos, estava realmente seguindo, caminhando junto do mestre ali.
E qual é o diferencial? Ela era olhar a roupa do Talmidim. Como assim, pastor? Se a roupa do Talmidim não estivesse cheia de poeira, era um diagnóstico diferencial que aquele Talmidim, aquele discípulo, não mandou atrás do mestre. E quando ele via aquela roupa empoeirada, separa esse. Porque como bom discípulo, ele não saía da sombra do mestre. Assim que tem que ser, gente. O verdadeiro discípulo, como Talmidim, no final do dia, está enxertado com a presença da glória do mestre. Está enxertado. A gente ouve tanta coisa. Os nossos ouvidos, a nossa mente é enxertada, tanto lixo. O final do dia é só lixo. Mas na medida que a gente entende que nessa estrada da vida eu tenho que estar como verdadeiro discípulo, bebendo, absorvendo o que o mestre passa para a gente, faz toda a diferença. E o texto seguinte diz o seguinte: conhecer a verdade. Atente que eu vou falar. Não é só permanecer na igreja, não é só ser membro de igreja, mas é conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus de Nazaré é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecer a verdade, isso nos remete força de vontade. Conhecer a verdade nos remete força de vontade. E a igreja tem que entender o seguinte: o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E nós temos que nos esforçar. Temos que criar hábito de conhecer a verdade. Na medida que a gente conhece a verdade, se predispõe para conhecer a verdade, ela nos liberta. E ela nos libertando, a gente erra menos, porque a verdade, ela é luz para o meu caminho. E aí o próximo texto é: liberto. Liberto de quê? Grave o que eu vou falar. Libertos da lei, do pecado e da morte. Existe uma lei, irmãos, do pecado e da morte. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e os abençoou. E a partir do capítulo 3, veio a tragédia espiritual, porque o pecado traz separação entre Deus e o homem, mas Deus foi ao encontro do homem, assim como veio ao nosso encontro através de Cristo Jesus. Aprove na plenitude dos tempos Jesus se revelar para que a glória dele chegasse até nós. Mas em Gênesis capítulo 5, verso 3, diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, agora como homens caídos. E aí a Bíblia fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Também diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu digo permanecer na minha palavra, nós seremos verdadeiros discípulos, seguidor. De que forma? Conhecendo a verdade a cada dia, com o objetivo de ser liberto. Liberto de quê? Da lei do pecado e da morte. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos aprender a transcender. Nós precisamos aprender a transcender. O que é isso, pastor? Existem duas leis, entre muitas, que nós podemos aplicar ao reino espiritual. Primeiro, a lei gravitacional.
O que é uma lei gravitacional? O que tem peso é atraído para a Terra, não é assim? A gente não vê a lei, mas a gente percebe a força da lei. O que tem peso, desce. Se eu pegar isso aqui, vai cair. A lei gravitacional, ela nos atrai para a Terra, nos atrai para aquilo que é terreno. Então, quando eu digo que nós precisamos transcender, eu quero me referir, não vou ler porque o texto é longo, mas eu quero que você leia em casa. A lei do pecado e da morte, ela está registrada em Romanos capítulo 7, a partir do verso 7 até o 25. A lei do pecado e da morte. Assim éramos, estávamos subjugados a ela, mas nós precisamos transcender dessa lei do pecado e da morte, que é uma lei gravitacional. O pecado nos atrai para a terra, tudo aquilo que é terreno desenvolve os desejos da carne. A lei do pecado, ela quer explorar os nossos desejos. A lei do pecado, ela nos atrai para a terra, para não sermos aquilo que Deus escreveu na nossa vida. Nós somos seres espirituais, nós fomos promovidos, não somos mais pessoas comuns, mas somos tidos, segundo a palavra, como verdadeiro cidadão dos céus. Isso é loucura para aquele que não crê, mas é glória de Deus para aquele que crê. Você chegar e falar assim, ó, não sou desse mundo, eu vou morar no céu, uma nova história, estou vivendo, não sou desse mundo, estou por um tempo, e é nesse período que você tem que entender. Enquanto nós estivermos aqui, Romanos capítulo 7, a lei do pecado e da morte vai nos atrair para os prazeres da vida, para o hedonismo, prazer pelo prazer. Hoje em dia, nessa época, era pós-moderna, nessa era pós-moderna, é proibido proibir. Nessa era pós-moderna, você não pode anular os seus desejos. Nessa era pós-moderna, se você tem vontade de fazer, por que não? Por que não? Não vejo problema algum. Eu quero satisfazer o que eu sinto. Acontece que Romanos 7, nós temos que acreditar que ele já foi. E nós precisamos transcender para Romanos 8. Em Romanos 8, com toda essa força da lei do pecado e da morte, faz. O que tem? Todo mundo faz, ninguém está vendo, vai. Aí você, permitem dizer, irmãos, tem coisas que você não tem que orar, tem coisas que você tem que agir. Se ora muito para ser liberto, mas não age para ser liberto. Se ora muito para Deus tirar algo de dentro de você, e às vezes não vai tirar. Pô, mas eu tive uma vida lá atrás assim, aconteceu isso está dentro de mim, eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu te contar uma coisa muito bonita. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem gente que Deus elimina tudo velho. O cara cheirava cocaína, da noite para o dia não cheira mais. O cara adorava um 51, da noite para o dia não tem vontade. O cara adorava cerveja, fumava e por aí vai. O cara adorava passar as noites com as meninas, adorava isso e ele se converte de verdade e Deus tira tudo. Mas tem pessoas que não são assim. Aí você vai falar assim, por que uns Deus tira tudo e por que eu fico nessa luta? Eu só tenho uma resposta para você. Só uma resposta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A luta que você está travando é para tu descer mais. É para orar mais. Se humilhar mais.
Porque você sabe que a força da lei do pecado é para destruir você, destruir a sua imagem, destruir a imagem da igreja, destruir a sua família, destruir a sua vida e te levar para o buraco. Não é Deus que vai decidir por você. É você que tem que decidir que caminho de morte você está trilhando. E o caminho proposto é levar outras pessoas. E você quer saber de uma verdade? Quando uma pessoa não consegue ser liberta, ela é sustentada pelo orgulho. E diz assim: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. Quero te dizer uma coisa séria: você nunca se converteu. Porque quem se converte peca, mas não vive na prática do pecado. Quem se converte peca, mas não vive na prática do pecado. Porque pecado é uma coisa, mas a prática do pecado é iniquidade. E a prática do pecado e iniquidade marca a sua vida, marca a nossa vida como quem nunca conheceu a Deus. E na medida que você começa a se mergulhar na prática do pecado, você se conforma com o pecado. Acha que isso é normal, é natural. Não é. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E se nós estamos vivendo uma vida nova em Cristo, o pecado não pode mais dizer para mim e para você o que nós temos que fazer. Temos que deixar o pecado com fome. A carne tem que minguar. A carne tem que ficar com fome. Eu quero. Te alimentei muito tempo, mas agora eu digo para você: toma a unção de Deus, toma oração, toma palavra, toma compromisso, e a carne vai perdendo a força. E na medida que você parar de buscar, a carne ela vai falar assim: vou voltar a atacar ele, porque parou de buscar, e os desejos de novo começam a te dominar, mano. Nós precisamos transcender de Romanos 7 para Romanos 8. Por quê, pastor? Romanos 7, 25 diz que existe o peso gravitacional da lei do pecado e da morte, nos atrai para a terra, nos atrai para a carne, nos atrai para o desejo, nos atrai para a vida comum. Nós não fomos chamados para ter uma vida comum, nós fomos chamados para sermos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós temos que entender que a palavra é verdadeira. Amém, igreja? E na medida que eu entendo isso, eu vou transcender da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito da vida. Romanos 8 já diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E às vezes tem até aposta, sabia? Quando você se converte, alguém fala assim: vamos ver quanto tempo vai durar. Quem já ouviu isso? Vamos ver quanto tempo vai durar. Nunca valeu nada. Agora está dizendo aí que é crente. Nunca valeu nada. Passou a perna em um montão de gente, foi bebum, adúltero, e tarará, tarará, tarará. Agora diz que é crente, diz que Deus perdoou ele. Irmãos, você tem que encarar isso como um grande desafio. E dizer: eu fui transportado da lei do pecado e da morte para a segunda lei, a aerodinâmica. A lei da aerodinâmica: o que está na terra decola, o que está na terra voa, o que está na terra sobe. Você já viu um avião subir sem ligar as turbinas? Já viram? A lei da aerodinâmica: meu filho, tu tem que ligar as turbinas, meu filho. Tem que ligar a máquina e começar. Eu vou voar, eu vou decolar, porque eu fui transladado de Romanos 7 para Romanos 8.
nenhuma acusação há sobre a minha vida, e a terra não me pertence mais, os desejos da carne não serão mais os meus dominadores. Eu estou firmado agora no Espírito da vida. E na medida que eu entendo isso, que eu fui transportado por o Espírito da vida, bota na tela, meu filho, Romanos 8, a partir do verso 31. A partir que eu entendo que a lei do pecado e da morte, Romanos 7, 25, ela não tem mais parte da minha vida. Eu fui transportado para Romanos 8, porque resolvi permanecer, onde? Na palavra de Deus, tendo como resultado um verdadeiro discípulo de Deus. As pessoas olharem para mim, para você, e falam assim, aquele cara serve a Deus mesmo. O meu sucesso, o seu sucesso se deu como? Porque eu aprendi a permanecer na palavra, mas conhecendo a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é ensinada onde? Num clube? Não. No estádio de futebol? Não. É na igreja. E na medida que você negligencia uma EBD, Escola Bíblica Dominical, negligencia que alguém venha tomar conta da sua vida, no sentido de te ensinar, você não vai estar conhecendo a verdade. E o pecado da lei da morte, a lei do pecado da morte, ela vai dominar a tua vida. E o pior do que isso, você vai viver o evangelho sem peso, porque a tua palavra não vai ter peso para abençoar ninguém. Mas na medida que você entende que a lei da aerodinâmica em Cristo Jesus, eu vou decolar. Aí você começa a estabelecer alvos. Eu vou decolar. Um avião, chegar a São Paulo, eu vou decolar. Eu quero ser igual o Renan. Eu quero ser igual o Felipe. Eu quero ser igual o Diogo. Eu quero ser igual o Volmir, quero ser igual o Vicente, quero ser igual a Patrícia, quero ser igual a Tatiane. Eu vou decolar. Hoje, eles têm um tempo no Evangelho, eu quero ser igual aquele cara ali. Irmãos, quando você começa a entender isso, a turbina é ligada e a lei da aerodinâmica vai fazer você voar. E aí vai se cumprir o que a palavra diz em Hebreus 5,14. Ou seja, não vai se cumprir o que a palavra de Deus diz em Hebreus 5,14. No tempo decorrido, que já deveria ser mestre, ainda está tomando leite espiritual. Olha aí, se hoje a igreja está tomando leite espiritual, é porque ela não está se valendo da lei da aerodinâmica. Ela está faltando modelo, ela não quer avançar, ela está satisfeita com a vida medíocre de igreja, está satisfeita com a vida medíocre de dizimar, está satisfeita com a vida medíocre de trabalhar. Nós temos que voar. E quando a gente entende que a lei do Espírito da vida, ela já faz parte da nossa vida, olha aí, que Deus manda dizer à igreja, verso 31, Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus nosso Senhor. Amém? A lei do Espírito da vida, ela nos garante só a vitória. A lei do pecado e da morte, ela nos garante culpa, vergonha, abandono, rejeição, humilhação e por aí vai. Nós nascemos de novo para voar. Nós nascemos de novo para brilhar. Eu escutei uma frase há muito tempo atrás de um pregador, quando disse: Deus gosta de aparecer. Aí eu, com a minha intelectualidade, pensei, isso aí é esquisito. E ele falou: Deus gosta de aparecer porque Ele aparece através de você. Ei, eu quero terminar aqui dizendo, a lei do pecado e da morte não faz aparecer o Pai, não faz aparecer o Filho, nem faz aparecer o Espírito Santo. Mas a lei do Espírito da vida, ela glorifica o Pai, ela glorifica o Filho, ela glorifica o Espírito Santo. E para a gente usufruir isso, o caminho é simples: permanecer na palavra, ser discípulo verdadeiro, conhecendo a verdade todo dia, que ela vai nos libertar de Romanos 7 e nos transportar para Romanos 8. Amém? Que Deus abençoe a igreja.